Boa tarde, boa tarde, vamos esperando as pessoas chegarem. Aguardando aqui quem pode estar comigo hoje, nessa tarde, para trazer esse assunto, acesso ao Pai, falarmos um pouquinho sobre essa visão sistêmica da figura do nosso Pai. Boa tarde. Aguardar mais um pouquinho aqui. Olá. Boa tarde, Alê. Seja bem-vinda, minha amiga. Vou aguardar mais um pouquinho. Seja bem-vinda. Hoje eu quero trazer esse tema. A Alê está dizendo aqui, hoje fiz questão de estar aqui com você. Olha, que presente, hein, Alê? Muito obrigada. Obrigada mesmo. Sei que é um horário complicado para muitas pessoas. Como eu sempre digo aqui, esse meu projeto de lives da reflexão sistêmica, além, é claro, que é muito gostoso ter as pessoas aqui interagindo comigo, também é importante depois para que fique ali salvo, gravado no meu perfil, para que as pessoas possam, né, conhecer mais um pouco do trabalho sistêmico, do pensamento sistêmico. Então ele tem essa finalidade também, tá bom? Então, vou aguardar aqui mais um pouquinho. Se vocês tiverem alguém para convidar, que seja interessante aqui estar participando. Eu vou aguardar só mais uns minutinhos, porque eu quero fazer um convite aqui no início de uma reflexão. Estou convidando o pessoal aqui. Vamos ver. Deixa eu verificar aqui se tem mais alguém. Boa tarde, Edu. Obrigada por estar aqui. Bom, vou aguardar mais um pouquinho. Já são 1 minutinho para 2h05 aqui no meu relógio. Bom, está aqui a Lê representando o feminino, eu e a Lê. Então, eu vou começar aqui, gente, aí se outras pessoas entrarem, serão muito bem-vindas. É o seguinte, queria primeiro aqui comentar que esse tema, ele foi um presente. Ontem eu tirei uma carta sistêmica, dos saberes sistêmicos, e eu tirei essa carta que fala, que tem esse título, Acesso ao Pai. Eu sempre planejo essas minhas lives dessa forma, né? Não é nada muito ensaiado, planejado, não é uma aula aqui, né? É uma reflexão que eu gosto de trazer, de fazer aqui com vocês. E então eu escolhi ontem à tarde e foi providencial, porque é um assunto que há algumas semanas eu já estava conversando com meu marido. A gente tem um projeto juntos, um projeto da nossa família, e era um tema que a gente já gostaria de trazer nesse projeto.
das questões, né, relacionadas na família, como a postura da mulher, a participação do pai, no cuidado com os filhos, enfim, na família mesmo. E aí ontem eu tiro essa carta. Eu falei, nossa, então realmente acho que eu estou precisando falar sobre isso. Quando a gente fala, a gente precisa ouvir também. E muitas outras pessoas também podem estar precisando. E com certeza isso vai reverberando aí a todos, certo? Então, o primeiro convite aqui que eu gostaria de fazer no começo aqui da live é, se vocês topam aí, fecharem os olhos e imaginarem na frente de vocês o pai de vocês, tá? Não sei se você o conhece, se... Boa tarde, Ana Paula, minha querida amiga, boa tarde. Vou falar aqui novamente, pessoal, a Ana Paula aqui está entrando, então vou convidá-la também. Estou propondo aqui, Ana, um exercício rápido aqui, só uma visualização, na verdade, para que a gente comece esse tema. Então, aí para vocês, se puderem, né, não sei onde estão, se não puderem fechar os olhos, tentar criar a imagem à sua frente do seu pai. Se você não o conhece, com certeza você deve ter uma imagem ou sentir essa energia. Então sinta ele, mesmo que ele já tenha falecido, mas sinta esse homem à sua frente. Maiara, bom dia, boa tarde, seja bem-vinda. Então imaginem esse homem à sua frente. E Maiara, estou convidando para que a gente mentalize o nosso pai na nossa frente. Agora, sinta como é esse pai. Ele foi um pai, ou ele é um pai, né? Que foi muito presente na tua vida. Ele te deu muito carinho, foi companheiro, te dava presentes, te levava para passear. É esse pai que você está vendo aí? Um pai que te dava conselhos? Ou você está vendo um pai bravo? Um pai que fazia muitas críticas? Um pai que não era presente? Um pai que tinha muitos problemas? Tinha vícios? Que você sentiu a ausência dele? Ou de repente tem um pai que você não pôde conhecer também, mas você sente essa energia aí na sua frente. Como que é sentir essa energia? Porque quando a gente projeta isso, a gente para pensar e para sentir, vem uma informação para o nosso corpo, como que se essas informações fossem preenchendo nossas células, como que querendo dizer que isso faz parte de você. Não é assim? Se vocês quiserem falar aqui, tá? Como isso reverbera aí. Então, esse pai que vocês imaginaram aí, pensaram, esse pai, ele está dentro de você, certo? E tenta agora pensar aí, mas lembrar o que você ouviu do seu pai quando você era pequena. O que sua mãe falava do teu pai, o que ela fala até hoje, né? Será que a tua mãe falava, né? Nossa, olha o seu pai não faz nada em casa. Ai, olha, seu pai fica saindo com os amigos. Olha, seu pai bebia muito.
Nossa, seu pai não vale nada, não presta para nada mesmo. Ou pode ser que você tenha ouvido muitas coisas boas também. Trago isso, gente, porque nós somos influenciados por questões externas, né? Pelo que a gente vive na sociedade, no nosso dia a dia, e por questões internas. Muito do que nos falaram a respeito do nosso pai, a respeito do masculino, está em nós também. Nós acabamos agindo de acordo com os padrões que aprendemos, com o que nos foi ensinado e com o que nós vimos e vivenciamos, né? Nós carregamos tudo isso. E agora imagina que de um encontro, né? De um encontro que pode ter durado frações aí de segundos, de um espermatozoide que, com toda a sua força, seu foco, sua determinação, lutou ali com milhões de outros espermatozoides, percorreu ali aquele caminho todo para fecundar um único óvulo, fecundando ali o óvulo da sua mãe. Me desculpem se tiver um pouquinho de barulho aqui, que eu estou num local aqui que tem um pouquinho de trânsito. Então imagina que desse encontro desse óvulo, desse espermatozoide que lutou, que foi determinado, que teve foco e foi lá, entre milhões foi ele. E desse encontro você veio, recebeu essa força, esse foco, essa determinação. Está tudo aí dentro de você. Só que o que acontece, né? E eu fiz esse convite hoje até para essa live para as mulheres, exatamente por essa questão do que nós ouvimos, das mulheres da nossa família, das mulheres que nós tivemos contato, muitas questões, né, sobre, como eu falei agora há pouco dos homens, desse masculino. Nós viemos de uma sociedade patriarcal, onde o masculino, né, onde as mulheres, aliás, elas foram muito feridas, né? Elas foram muito sofridas. Nós carregamos também em nossas células essas informações. Passamos por movimentos feministas. Quantas mulheres aí não levantaram a bandeira contra os homens? E numa luta insana de dizer, eu dou conta, eu luto a cada dia para ser melhor, para ser igual, para fazer melhor. Será que isso realmente faz bem para nós e para as próximas gerações que vêm de nós, os nossos filhos? Como é que tudo isso fica? Porque a partir do momento que eu faço um movimento, né, de achar que eu tenho que dar conta, eu tenho que lutar para, eu já estou com o masculino ferido, eu já tenho essa dor aqui em mim, que eu preciso olhar para isso. Então hoje eu pensei, eu não tenho como, antes de falar de outras questões aqui, da família, de como é isso, da relação da mãe com o pai, com os filhos, sem antes a gente olhar para nós. Como que nós recebemos essas questões, né, do masculino, do nosso pai, se nós realmente temos esse acesso ao nosso pai, nós nos permitimos acessar o nosso pai, nos permitimos acessar esse masculino saudável, porque o pai, na visão sistêmica, ele significa o quê? Força, foco, determinação, coragem. O pai leva para a vida. Nós nascemos desse encontro sublime aí. E a mãe, passamos 9 meses ali na barriga da nossa mãe.
e por isso a nossa ligação tão forte com a nossa mãe. Assim que nascemos, ela nos nutre, né? Nós somos totalmente dependentes dela e ela é a nossa primeira parceira. E aí a criança, até os 7 anos, ela fica ali na esfera da mãe. Mas é necessário que a mãe, nessa idade de 6, 7 anos, ela faça o movimento de encaminhar essa criança, esse filho, esse menino, essa menina, para o pai. O menino vai para o pai para aprender a ser um homem, a receber essa energia, dessa força, desse foco, da determinação, da ação, da execução. E lá ele deve ficar, né? E a menina vai para o pai, onde ela vai ter o exemplo do masculino. E depois, na adolescência, ela volta para a mãe para se tornar uma mulher, para, né, continuar aí os cuidados, né, as orientações. Então, quando se interrompe isso, né, é extremamente prejudicial, porque como que a gente vai para a vida com 50% a menos? Né? Nós temos os 50% da nossa mãe, e cadê os 50% do pai? E aí você vê adultos procurando se achar em outras pessoas, sempre olhando para o outro em busca de algo, querendo que o outro lhe devolva o que ele não recebeu, talvez daquele pai. Não dá para ir para a vida capenga, né, gente? E então, assim, a gente vê o quão importantes são esses movimentos. Agora, com relação à parte externa, que eu estava dizendo aqui, então, que a gente olha, hoje eu estou trazendo aqui, né, 2 visões dos movimentos que a gente vê de forma externa e forma interna. De forma externa, a gente pode ver, sim, uma mulher que ela teve um relacionamento, de repente, rápido, que ela engravidou, que ela conhece aquele homem, pai do seu filho, mas ela não quer revelar para ninguém, pelas questões dela, ou de repente ela nem o conhece. Há casos, né? Então essa é uma situação. Há casos também da família com o pai, com a mãe e os filhos, né? E que de repente nesse núcleo aí da família, como é que essa mulher se comporta? O que ela fala do pai, do marido, né, aliás, para os seus filhos? Como que ela apresenta esse homem para os seus filhos? Será que esses filhos, eles tomam as dores dela, ficam no meio da relação? Ela sempre está reclamando do marido para os filhos? Discute na frente desses filhos com esse marido? Não se tem a divisão, né? Esse é meu marido e esse é o pai dos meus filhos, né? Porque são coisas diferentes. Então tem toda aquela mistura, né? E também a terceira hipótese aqui que eu trago é do divórcio, que a gente fala, né, na visão sistêmica, do amor à terceira vista, onde eu entendo assim que deve ser um momento de maior respeito entre um casal, quando se vê que por questões da vida, aquele amor idealizado que a gente tinha lá quando conhecemos a pessoa, e muitas vezes lá estávamos projetando coisas no outro, ele amadurece na convivência e de repente se vê que esse amor chega ao fim, de que esse casal não precisa mais ficar junto, que de repente até a missão deles juntos já foi cumprida, até com a chegada desses filhos. Porém, vimos movimentos ainda de mulheres, né, no judiciário, de questões de pensão alimentícia, que de repente o pai não paga a pensão, então não se permite o acesso do filho ao pai. Também, de repente,
se falando muito mal desse pai, contando esses detalhes para o filho, que o pai atrasou a pensão, que o pai está contra a mulher, enfim. Para quê? Me diz, para quê? Se a gente parar, é um simples exercício. Pare na frente de alguém e peça para essa pessoa dizer para você: o seu pai não presta. O seu pai não vale nada. Sente o que você vai sentir no teu corpo. Sente o que você vai sentir. Veja o que você sente no teu corpo. Não é nada bom. Então, essa forma que a gente pratica até de uma alienação parental no próprio casamento, né? Com coisas banais, às vezes, a gente deixa escapar ali para o filho, coisas da relação do casal, já é uma alienação parental, não precisa chegar lá no judiciário para se praticar a alienação parental que está no ordenamento jurídico, que é quando o casal se separa, né, e a família de um dos cônjuges ali impede o convívio. E não, no próprio dia a dia a gente já pode estar praticando isso. Então, com a nossa postura... Boa tarde, Cláudio. Acredito que com a nossa postura adulta, a gente pode sim fazer de uma forma mais tranquila isso, né? Sentindo que nos posicionando de uma forma que, se para nós como adultos isso não é bom, para os nossos filhos também não será, né? Então, então a gente vê essa questão internamente. Se eu olho para isso, eu posso olhar para questões que vieram antes da minha mãe, do meu pai, né, da minha mãe, das mulheres da minha família, o que elas carregavam da visão do homem, do masculino. De repente eu venho de uma família de mulheres muito fortes, de mulheres que praticamente até excluíram o masculino. Mesmo casadas, elas até inconscientemente elas excluem esse masculino. E eu posso agora talvez estar despertando para isso. Será que eu sou de uma família assim, de uma família com mulheres muito fortes, que eu não estou dando espaço pro meu marido hoje? Né? Porque a mulher, ela já tem isso, né? É nato da mulher esse cuidar, querer cuidar da sua cria. Mas será que o homem que está ali do teu lado, ele também não pode ser o seu parceiro de estar dividindo essas tarefas? Quantos homens não querem participar, mas eles são impedidos? Outros talvez não tiveram essa iniciativa porque também não tiveram isso no seu núcleo, mas podem aprender a estar junto. E a criança precisa disso. Nós precisamos primeiro trabalhar em nós e também passar isso para os nossos filhos. A Lê está dizendo aqui: desfazer a alienação parental é muito importante para a liberação do nosso sistema. Sim. Então agora, com certeza, né, Lê? E isso é muito triste quando se chega num processo judicial. Por isso que, até falando, né, de processo judicial, até para quem não sabe, eu também, né, tenho a formação como advogada. E quantos processos eu já vi, já participei, né, de processos assim, como são tristes. E como hoje, né, o judiciário ele tem uma visão diferente com a oficina de pais e filhos, onde o casal ele pode sim fazer uma boa despedida e aí sim liberar os seus filhos. Porque o que acontece? Muitas das vezes nós não estamos no nosso adulto e usamos os nossos filhos como muleta, como uma muleta ou como uma moeda ali de troca para que a gente consiga coisas. Muitas mulheres, infelizmente, né, estão assim. Às vezes inconsciente pelas suas questões. Até na nossa formação,
nas constelações familiares, nós aprendemos, né, sobre o triângulo dramático de Karpman. Não sei se vocês já ouviram. E Karpman, ele foi um discípulo de Eric Berne, que ele sistematizou a teoria transacional. Esqueci o nome. Alguém me ajuda aí, Cláudio. Mas ele traz os 3 eus, desculpe-me, gente que falhou aqui, mas ele me trouxe muito isso da questão da postura do adulto. Ele traz os 3 eus. Então todos nós temos o nosso eu criança, o nosso eu pai crítico e nosso eu adulto. Então, quantos adultos não estão nesse eu criança ali, né? Fazendo birra, que eu não vou deixar ver o filho, porque eu sei fazer melhor, porque eu desse jeito não, tem que ser do meu jeito. Muitas mulheres estão na sua criança. E quantas outras não estão ali no pai crítico, apontando o dedo, né? Olha lá o seu pai. Olha, seu pai não serve para nada. Ah lá, eu faço muito melhor. Já ouviram isso? Já passaram por isso? E e o que acontece, né? Que todo movimento ali da criança vai ter um pai crítico e o pai crítico vai ter uma criança. Então, é a hora da gente ir para o nosso adulto, né? De olharmos para toda essa carga que a gente traz de história e ver como é que foi no nosso sistema. Se a minha mãe, de repente, não me contou quem era o meu pai, ela também carrega uma profunda dor. Talvez possa ser que ela carregue uma profunda dor e que cabe a ela resolver isso. Eu não preciso assumir essa dor dessa minha mãe e nem ficar com raiva desse homem que é o meu pai. Eu posso olhar isso de uma forma mais leve e receber só a vida, e o resto eles cuidam, né? Eu posso estar nesse adulto que agora eu olho para o meu filho e vejo que as minhas questões com o meu marido, com o meu parceiro, são minhas, porque o meu filho tem um pai. Porque se ele não tiver essa força, esse foco, essa determinação, essa ação, essa execução que esse homem traz para ele, ele não consegue ir para a vida, né? E muitas das vezes, assim, por muito tempo vai parecer que a mãe tem aquele aliado ali, aquela aliada do lado dela, quando pequeno, né? Porque a simbiose é muito grande com a mãe. Só que aí a criança chega na adolescência e começam os problemas, as dificuldades, porque talvez aquele pai que ele foi excluído, tido como, ele é um alcoólatra, ele é um viciado em jogos, sei lá eu em quê, que a mãe tanto apontou o dedo no seu pai crítico, agora esse filho vem a representar esse pai, apresentando os mesmos sintomas. E só um pai pode tirar um filho de uma questão dessa. A mãe não tem força. A mãe não consegue tirar o filho de uma questão com relação a bebidas, a drogas. É o pai que tem a força. Boa tarde, Pati, Ana. A Lê está falando aqui, receber a vida que veio deles é algo tão belo. Sim, mas é um movimento também, Ale, para muitos é bem difícil, sabe? E fica leve quando a gente entende que nós não precisamos concordar com nada. A gente só precisa dizer sim.
sim a tudo como foi, sim a tudo como é. Nosso pai, ele é um homem imperfeito, ele tem os seus defeitos, mas ele tem muitas qualidades. Então, a gente recebe tudo isso, a gente recebe tudo que vem e ficamos com o que é bom. E as questões dele com a nossa mãe, com os problemas dele, é dele. Não precisamos carregar nada por ninguém. Só precisamos ficar no nosso lugar de filhos. E enquanto pais, ficarmos no nosso lugar ali na relação pai com o filho, mãe com o filho e casal. O casal primeiro se encontra e quando tem os filhos forma a sua família, certo? Então, é ter essa consciência, né? De não se excluir, nem o pai excluir a mãe. É que hoje o tema aqui é acesso ao pai, né? Então, que bonito quando a mãe fala, né? Filho, até me veio aqui à cabeça, né? Um movimento de um pai que de repente tem um problema até químico. Filho, eu permito que você vá até o teu pai. Até um pai que foi preso, um pai, né, que é um presidiário. Eu permito que você vá até o teu pai. O teu pai tem as suas questões, mas é o pai certo para você. Gente, isso tem um efeito da pessoa se preencher, né? A pedagogia sistêmica, inclusive, trabalha muito assim com as crianças, né? Quantas crianças de escolas aí estaduais, municipais, enfim, né? Que a gente vê maior concentração de problemas nesse sentido. Quando se tem esse conhecimento de mostrar a força que esses pais têm para essa criança, que às vezes só está ouvindo crítica do pai, da mãe também, né? Então, é essa reflexão. Primeiro, eu vejo nós acessarmos o nosso pai. Nós permitimos olhar para esse masculino, para que a gente possa ir para a nossa vida com força, com determinação, com ação. Quantas vezes a gente se sente sem força? Não se destaca no trabalho? É o nosso pai. A gente precisa preencher isso. Então é isso. A Lê está falando aqui, super desafiador, ter essa consciência é o grande desafio. Sim, pode ser à primeira vista, mas depois é leve, te traz leveza, né? Bom, eu sou apaixonada pelo conhecimento sistêmico, pela visão sistêmica. Eu acho que traz muito sentido. É uma prática, né? Que se a gente ir aos poucos olhando para isso, olhando para as nossas raízes, né? A gente se fortalece e aí a gente passa a ter uma nova visão para os nossos filhos, para as crianças da nossa família, para as pessoas que estão próximas. Aí sim eu posso enxergar diferente, olhar para minha filha, para o meu filho, e eu reconheço que eu tenho as minhas questões lá com meu marido, com meu ex-marido, mas esse filho é fruto daquele amor e ele precisa do pai. Eu acho que isso é muito importante. E essa carta que me inspirou nessa live de hoje, então ela traz aqui, né, o acesso ao pai. Ela fala assim: nosso primeiro contato com a vida se dá através da nossa mãe. Na visão sistêmica, permanecemos vinculados ao campo dela durante os primeiros 7 anos. Por isso, a mãe deve desde cedo permitir acesso ao pai para que o filho receba toda a força de ambos os lados da família. Quando a mãe abre espaço para o pai, o filho conquista o mundo e tem força e capacidade profissional. Se você tem um filho menino, fortaleça-o dizendo: eu permito que você seja igual ao seu pai. Se tem uma filha menina,
deve permitir que o pai veja a filha através do seu coração. Assim o pai reconhece na filha você. Muito bonita, né? Então, vamos permitir que os nossos filhos sejam 50% pai e 50% mãe. Vamos nos permitir que nós também sejamos 50% pai, 50% mãe. A gente não consegue ir para a vida por inteiro sem a nossa outra metade, certo? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Agradeço a todos que entraram aqui. Então, é isso que eu tenho para trazer para vocês hoje. Eu espero que possa ter trazido alguma ajuda, que possa causar alguma reflexão aí para vocês, que reverbere, que a gente olhe para isso também, tá certo? Então, uma ótima boa tarde e até a próxima semana, que na próxima sexta eu vou trazer outro tema, como eu venho fazendo, tá bom? Muito obrigada a todos que estiveram aqui. Até mais.